TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Mensagens dos Espíritos pelo telefone. Este livro traz-nos transcrições de diálogos mantidos com os Espíritos, usando-se um meio de comunicação inédito: o telefone. Com isto, abre-se um novo horizonte para a comunicação entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos. Boa tarde a todos. Devo dizer-vos que fico muito entusiasmada por ter um salão tão cheio. Quando vem o inverno, pelo menos o inverno traz isso de bom, não é? A gente vê sempre mais gente, é acolhedor, um espaço acolhedor, e juntamos-nos por aqui. Então, o tema que vos trago hoje para esta palestra é exatamente este: ser espírita. Agora, no decorrer da oração da Ana, em que ela dizia que é o meu esforço e o vosso esforço, eu acredito que é exatamente isto, não é? Porque a questão do ser espírita, eu posso estar aqui a dizer e não ser, vocês podem receber e não serem, podemos todos não ser, portanto, isto é sempre agradável conversarmos sobre este aspecto de ser-se ou não espírita. E eu, antes de avançar para a palestra propriamente dita, queria partilhar convosco que o facto de ser espírita, cada um de nós, por estar dentro de uma casa espírita, não tem que se sentir espírita. Aliás, deve, antes de mais, analisar o que é isto da doutrina espírita, não é? Raciocinar por si próprio e depois perceber, então, se faz sentido dizer-se ou intitular-se espírita e, também, não menos importante, se as suas ações vão ao encontro daquilo que é proposto pela doutrina espírita. Portanto, na realidade, eu vou, obrigada, falar um pouco sobre esta possibilidade de nós nos considerarmos espíritas, tendo em conta que é isso mesmo, portanto, uma possibilidade para cada um de nós. Não deixa de ser muito daquilo que eu trago aqui uma opinião, não é? Algo que eu desenvolvi de acordo, obviamente, e baseado em alguns autores e na obra espírita, mas a análise essa tem que ser feita, em último caso, por cada um de nós, não é? Portanto, é para isso que estamos aqui e, no fundo, tudo aquilo que eu vos vou transmitir é para ser depois analisado por cada um de nós, inclusive é por mim também, para que cada um de nós possa chegar à sua própria conclusão. E isto porque a vivência espírita, a forma como nós vivenciamos isto que é o espiritismo, é diferente para cada um de nós, não é? As nossas visões são diferentes e a nossa percepção desta realidade e desta vivência é diferente. Eu gostava que, no final da palestra, todos nós conseguíssemos refletir sobre 3 questões que eu vou deixar agora no início. A primeira questão é exatamente esta: porquê que eu sou espírita? Não é? Se nós nos consideramos espíritas, se alguém aqui tem esse conceito sobre si próprio, porquê que nós nos consideramos espíritas? Não é? O que é que nós fazemos? O que é que nos diferencia que podemos dizer que somos espíritas? A segunda questão é o que é que pretendo do e com o espiritismo. Eu faço aqui esta ressalva porque isto é de veras importante. Nós pretendemos alguma coisa do espiritismo ou pretendemos alguma coisa com o espiritismo. Faz toda a diferença, porque há realmente quem venha ou quem procura o espiritismo porque quer alguma coisa do espiritismo. E depois há quem consiga vir ao espiritismo, qualquer que seja a razão, e viver com o espiritismo. É diferente, faço-me entender, é diferente, não é? Isto é como nós dizermos: vais-te rir dele ou vais-te rir com ele. Não é? O significado é totalmente diferente. E que influência tem o espiritismo na minha vida? Não é? Se nós vimos a uma casa espírita, antes de mais viemos por algum motivo, qualquer que ele seja, o espiritismo tem alguma influência na nossa vida. Que tipo de influência? Isto é algo que nós sentimos interiormente, e se nos mantemos numa casa espírita, então é porque essa influência existe e, em princípio, será porque nos faz bem. Não é? Mas isso, lá está, é uma conclusão nossa. A verdade é que
todos nós procuramos de alguma forma um centro espírita, não é? Viemos cá parar, a uma casa espírita. Cada um tem a sua história. E existem inúmeros, diversos motivos que nos levam a chegar até aqui. Uns vêm pela curiosidade. Não é? Querem saber, surgem questões, ouvem falar e, portanto, querem perceber um pouco melhor e, portanto, são curiosos e procuram. Há outros motivos não tão fáceis e agradáveis, não é? Há quem venha por motivos físicos, porque se sente doente, porque sente que há algo mais para além daquela situação clínica e física e que o centro espírita pode ajudar de alguma forma. Há quem venha também procurar consolo. Tem dúvidas, tem problemas, dificuldades e, portanto, vê na casa espírita uma possibilidade. Atenção que procuram a casa espírita como podem procurar qualquer outro local. Não é? Aliás, nós vemos imensas pessoas que chegam à casa e acabam por não ficar. Portanto, às vezes podem não conseguir encontrar aqui aquilo que pretendiam inicialmente. Mas um dos motivos é procurar consolo. Há quem venha à procura de respostas, portanto tem dúvidas, diversos assuntos, quem é que nós somos, se existe vida para além da morte, para onde é que nós vamos, o que é feito dos nossos entes queridos, não é? Daqueles que desencarnam e, portanto, vêm procurar respostas. Há quem venha porque estão em estados depressivos e sentem que é a última oportunidade, portanto, têm que agarrar alguma coisa. Há quem venha acompanhar familiares, que foi o meu caso, não é? Eu dei entrada num centro espírita porque vim acompanhar a minha mãe. Foi isto. Depois, entretanto, pode ou não ficar, não é? Mas muitos de nós vimos com familiares. Há quem venha porque se sente frustrado e quer encontrar outras soluções para a sua vida. Esta é muito importante, meus caros. Há quem venha tomar passe. Há muita gente que veio ao centro tomar passe, não é? E depois às vezes chegam aqui e dizem, não, hoje é um palestrante de fora, o passe é coletivo. Passe coletivo? Não, então lá se foi o propósito de eu vir ao centro, que eu só vinha tomar passe, não é? Para a semana é palestrante de fora, olha, estou já a avisar. Não é? Não quero deixar, mas é. E depois há quem venha porque sente que o espiritismo pode ser uma utilidade para a vida. Atenção que eu não estou a dizer que nenhum destes motivos é melhor ou pior que outro. Não é? Cada um vem pelo motivo que está a ocorrer de momento na sua vida. Todos são os mais diversos, mas todos chegamos cá por um motivo. Seria bom que todos nós chegássemos, se calhar, para procurar respostas, ou porque achamos que o espiritismo pode dar uma utilidade à nossa vida, não é? Mas a verdade é que a maior parte das pessoas chega porque se vê em situações de aflição e de dor, de comprometimento, e, portanto, percebe que o espiritismo pode dar as respostas que precisa. A verdade é que, em último caso, o fim último de nós procurarmos uma casa espírita é porque nós estamos sempre, na nossa vida, no nosso dia-a-dia, à procura de uma coisa, que todos nós sabemos o que é a felicidade. Todos nós queremos ser felizes e, portanto, procuramos aquilo que achamos que pode, de alguma forma, dar utilidade, ser uma ferramenta na nossa vida que nos permita atingir esta felicidade, não é? Acabar com os nossos sofrimentos. O que nós não sabemos, às vezes, é o que é felicidade. Aliás, acho que muita gente, se nós perguntarmos o que é felicidade, cada pessoa terá a sua concepção de felicidade, que é diferente para cada um. Nós costumamos dizer que a felicidade é quando a nossa consciência se encontra em sintonia com a harmonia divina. Por isso é que também dizemos que a verdadeira felicidade não é deste mundo, não é? Porque até nós chegarmos a um estado de sintonia, em que a nossa consciência está em sintonia com a harmonia divina, é preciso um longo caminho a percorrer. E, portanto, é difícil sempre para nós atingir este estado de felicidade. Mas, atenção, é possível ser-se feliz na Terra. Não é? Nós atingimos determinados graus de felicidade. E nós sabemos isso, por isso é que a procuramos, porque nós passamos por momentos de felicidade. E o nosso intuito é estar naquele momento de uma forma contínua, certo? Todos nós queremos estar, é ser felizes sempre, não é? Seguir aquele caminho. Se há um desvio, nós vamos à procura de voltar para lá. Portanto, o fim último de virmos procurar esta casa, esta ou qualquer outra casa espírita, será para tentarmos chegar a esta felicidade, a este sentimento que nós achamos que é o supremo para o nosso bem-estar.
Existem, no entanto, algumas classes de adeptos dentro da doutrina espírita. Não são como os adeptos de futebol, mas quase, não é? Diferenciam-se. Nós temos aqueles que creem nas manifestações e limitam-se a constatá-las. Veem a doutrina como uma ciência de experimentação. Aliás, há muitas pessoas que vêm ao centro espírita porque querem ver as manifestações, não é? De perceber, para acreditar têm que ver e, portanto, vêm à procura destas manifestações. Não é? Portanto, veem isto apenas desta forma. Depois nós temos uma outra classe de adeptos da doutrina espírita, que são os que compreendem as consequências morais da doutrina e também destas manifestações. Portanto, dão um passo à frente. Portanto, além de acreditam que há vida para além da morte, que existe a comunicabilidade com o plano espiritual, acreditam também que existe uma base moral por detrás desta doutrina e que existem consequências morais também alicerçadas a ela. E depois temos uma terceira categoria de adeptos, que são os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Porque não vale a pena nós dizermos que acreditamos na doutrina espírita, que seguimos a doutrina espírita, mas depois, quando se vê em atos, não é? Em algo mais concreto, na realidade não somos capazes de pôr em prática aquilo que a doutrina nos ensina. Então existe uma grande diferença entre compreender a doutrina e exercitar a doutrina. Agora eu trago-vos aqui, parece-vos que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. A história que todos nós conhecemos de Adão e Eva. E nós sabemos que, muito resumidamente, Adão e Eva perderam o paraíso porque cometeram o pecado original. Não é assim? A história que nós conhecemos. Qual é que foi exatamente o pecado original de Adão e Eva? Todos nós fazemos uma ideia. A Eva comeu a maçã, não é? Portanto, o que aconteceu foi que o pecado original foi que eles desobedeceram a Deus, foram condenados e deixaram o paraíso com o castigo de ganhar o pão de cada dia com o suor do próprio rosto. Foi isto que aconteceu, não é? Desobedeceram a Deus, foram expulsos do paraíso e tiveram que se desenrascar. Agora reparem que eu coloquei ali que o castigo, na realidade, não é bem um castigo. Porquê? Porque se nós pensarmos bem, foi aqui que se iniciou o progresso e a evolução do espírito humano, não é? Do humano como nós o conhecemos. Portanto, teve que existir esta rebeldia por parte da Eva de comer a maçã para do erro surgir a necessidade do progresso, não é? Porque sem existir o erro, aliás, nós dizemos isto constantemente nos nossos dia a dia, não é? Que nós caímos, levantamos, só a errar é que nós aprendemos. Portanto, isto é algo que nós passamos na educação até, não vou dizer aos nossos filhos, mas sim às nossas crianças. E, portanto, este castigo foi o passo necessário para que se pudesse dar um processo evolutivo, o chamado progresso. Trouxe-vos isto só para nós percebermos a necessidade do progresso e o que é isto do progresso. No Livro dos Espíritos, na questão 779, Allan Kardec questiona: o homem traz em si o impulso de progredir ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Portanto, o que ele queria saber é se nós precisamos de fazer alguma coisa, de aprender alguma coisa para evoluir, ou se vamos evoluir de qualquer forma. A resposta é: o homem desenvolve-se naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É assim que os mais avançados ajudam, pelo contacto social, o progresso dos outros. Então é verdade que existe em nós a semente, tudo aquilo que nós precisamos para progredir. A diferença está na velocidade da nossa progressão, na nossa capacidade de progredir, mais rapidamente ou não, conforme o quê? As nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas opções, a forma como nós encaramos tudo aquilo que nos rodeia e também, reparem que aqui os espíritos dizem-nos que os mais avançados ajudam pelo contacto social o progresso dos outros. Não existe um progresso, quer dizer, existe progresso individual, mas este progresso individual
é realizável pelo contacto com todos os outros. Não é? Portanto, sozinhos nós não crescemos, nós precisamos deste desenvolvimento comum, coletivo, para conseguirmos crescer em conjunto. E obviamente que, como em qualquer outro tipo de circunstância, aqueles que são mais evoluídos, que sabem mais, ajudam de alguma forma à evolução e ao progresso dos restantes. E para isto, obviamente, que nós temos que contar com o nosso livre-arbítrio. Portanto, existe uma ajuda constante, quer de espíritos encarnados, quer de espíritos desencarnados. Nós vamos progredir sempre, mas nas nossas mãos teremos também sempre o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher e de decidir o que queremos. Daí também as diferentes velocidades de progressão. Não é? Uns escolhem determinada forma, uns erram mais, outros erram menos, uns aprendem à primeira, outros nem por isso. E, portanto, assim se dá esta discrepância, que é necessária também, não é? Vai sempre existir. No livro Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis diz-nos: todas as almas são perfectíveis e suscetíveis de educação. Devem percorrer os mesmos caminhos e chegar da vida inferior à plenitude do conhecimento, da sabedoria e da virtude. Não são todas igualmente adiantadas, mas todas hão de subir cedo ou tarde. Reparem que isto é quase uma condenação, não é? Nós estamos condenados a evoluir. Portanto, isto vai acontecer. Só nos cabe a nós, às vezes nós podemos cair no erro de pensar que, então, se vamos sempre evoluir, também não tenho que fazer nada por isso, não é? Porque mais cedo ou mais tarde eu hei de lá chegar. Aí está a diferença de ser com mais ou com menos sofrimento, não é? Essa sim é uma escolha nossa. Portanto, a forma como nós vamos querer evoluir, o tempo que vamos demorar e as provações que vamos ter de passar conforme as nossas escolhas. Portanto, vamos deixar de cair na tentação de dizer que fica para a próxima reencarnação. Como a dieta fica para a próxima segunda-feira, a nossa melhoria fica para a próxima reencarnação, não é? Também sobre o progresso, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona, questão 785, qual é o maior obstáculo ao progresso? Eu acho que nós falamos disto aqui tantas vezes, mas não vale a pena, não é? Vamos sempre continuar a falar, porque isto vai sempre existir. A resposta dos espíritos é clara: o egoísmo e o orgulho. Refirma ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. O intelectual é que, ainda há pouco falávamos disso no estudo, não é? Desde que se começou a verificar uma revolução tecnológica, ela não para. Nem há forma de a travar. O progresso moral é que é difícil, portanto é muito mais lento e nós estamos a deixá-lo de alguma forma para trás. E isso é também um objetivo do Espiritismo, e o papel do Espiritismo na sociedade é exatamente dar esta possibilidade de nós compreendermos as coisas de outra forma e termos este impulso necessário para também alavancar, digamos, o nosso estado moral. No Evangelho, segundo o Espiritismo, é-nos dito: pelo orgulho é que as humanidades se perderam sucessivamente, pela humildade é que elas um dia se hão de redimir. Então, já percebemos que a nossa caminhada evolutiva está diretamente relacionada com esta questão do orgulho e do egoísmo. Às vezes nós temos tendência a achar que não somos nada orgulhosos nem egoístas e que está tudo bem, isto é tudo um exagero, não é? Nós podemos achar que está tudo bem, mas imaginem que um pensamento, um simples pensamento, pode estar carregado de egoísmo. Ainda que as nossas palavras não o demonstrem, o nosso pensamento, que é igualmente importante, não é? Que nos define também enquanto individualidades, pode estar carregado de egoísmo. Portanto, por mais às vezes que nós demonstremos aos outros que não somos egoístas, perante nós podemos não estar a ser sinceros. Perante os outros até podemos ser exemplos, não é? Mas falta saber se também perante nós próprios somos exemplo e conseguimos realmente pôr em prática este preceito, os vários preceitos da doutrina espírita. No livro Céu e Inferno é-nos também dito: todo o espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como aquele que avança tem todo o mérito do seu progresso. Nós passamos a vida a queixarmos de alguma coisa, estamos sempre prontos a dizer mal, a mostrar o nosso queixume, que tudo está errado,
na realidade é muito difícil nós pararmos e refletirmos no porquê de estar errado. E isso também é algo que a doutrina espírita nos ajuda. Quem realmente estuda a doutrina e se preocupa em conhecê-la um pouco mais aprofundadamente, consegue, em momentos de maior sofrimento, de dúvidas, de problemas, retirar dali conclusões que nos são úteis até, não é? Eu direi desta forma. Portanto, muitas vezes nós conseguimos olhar para um sofrimento de uma forma diferente. Não quero com isso dizer que vamos deixar de sofrer por conhecermos a doutrina espírita, não é? Isto não acontece. Continuamos a sofrer, mas a visão que temos daquele sofrimento, a forma que temos de lidar com ele e as conclusões que retiramos dele para o futuro podem ser totalmente diferentes e podem nos ajudar, certamente que ajudam. Qual é então o papel do espiritismo no progresso da humanidade? Não é? Agora entramos um pouco mais dentro da questão do ser-se espírita. Kardec também se lembrou disto e, portanto, perguntou aos espíritos: o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Então, vai-se espalhar, vai-se expandir ou continua a ser algo restrito? E a resposta é: certamente se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade. E chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Lembremos-nos que Kardec codificou a doutrina espírita ainda em 1854, não é assim? Certo. 54 foi quando já estou a olhar as minhas datas todas, quando começou a estudar. 57 foi quando surgiu o Livro dos Espíritos. E se no Livro dos Espíritos, em 1857, nós temos esta resposta, nós damos por ela a pensar, estamos em 2017, não é? E continuamos a achar que isto ainda está tudo muito atrasado. A verdade é que, atualmente, e certamente conseguem concordar comigo, cada vez mais nós vemos em tudo quanto é lado a questão espiritual a vir à tona. São cada vez mais as pessoas que procuram casas espíritas, são cada vez mais as casas espíritas, são cada vez mais os livros, os filmes, os artigos, os documentários sobre alguém que viu, que vê, que sente, que se comunica, que se comprova desta forma. Então, isto é algo que tende, efetivamente, a expandir-se, mas eu creio que a uma velocidade que seja, como eu gosto de dizer, tranquila, não é? Porque as coisas também não se podem expandir de um momento para o outro. Tudo o que vem muito depressa, o que é que acontece? Acaba. Portanto, as coisas têm que ser consolidadas, não é? Portanto, vem e ao longo do tempo vai sendo consolidado. Mas acaba por se tornar uma realidade. Na questão 777, Kardec faz também uma pergunta que eu considero muito pertinente. E ele questiona os espíritos. Tendo o homem no estado de natureza é estado primitivo, portanto, muito pouco adiantamento, menos necessidades, se acha isento das tribulações que para si próprio cria, quando num estado de maior adiantamento. Diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como o da mais perfeita felicidade na Terra. A ver se me faço entender. Quanto mais ignorantes, mais felizes. É isto que Kardec questiona, não é? O que é que nós devemos achar destas pessoas que se dizem que quanto menos conhecedores formos, quanto menos evoluídos formos, mais felicidade conseguiremos obter? Eu às vezes digo isto na brincadeira, não é? Porque o conhecimento é uma responsabilidade e nós temos que saber lidar com ela. Eu na brincadeira às vezes digo, eu se não soubesse disso era tão mais feliz, mas assim como sei tenho que fazer qualquer coisa, não é? A verdade é que o mais qualquer coisa que nós temos de fazer acaba por nos trazer outro tipo de felicidade, que não é uma felicidade inconsciente. E esta felicidade, a que se refere Kardec a nível do estado evolutivo ser menos avançado, portanto um estado primitivo, o estado da ignorância é uma felicidade que não é consciente. Certamente todos nós, se pensarmos nisso, vamos perceber que seremos muito mais felizes, ou a felicidade será diferente, não é? Muito mais compensatória para nós, tendo o conhecimento. Portanto, ter o conhecimento e ser feliz, isso é que é difícil, não é? Porque realmente não saber e ser feliz é o normal. É como as crianças, não é? As crianças são felizes, não têm problemas, não é? Até elas começarem a perceber de algum tipo de problema, está tudo bem. Não há problema nenhum.
A resposta que é dada é que queres, é a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra, é ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. Portanto, às vezes nós temos esta falsa percepção de que o bruto é mais feliz. Não é? O não conhecimento nos dá maior felicidade quando não é realmente o caminho para se atingir a verdadeira felicidade. De que maneira pode então o espiritismo contribuir para este progresso? A resposta é muito concisa e muito simples, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Apesar de simples, a resposta depois é complementada, mas esta primeira parte da resposta é muito simples, muito direta, mas também tem imenso conteúdo. Não é? Porque reparem o que é conseguir destruir o materialismo da humanidade. Vai ser muito difícil, é realmente um passo muito difícil a dar, mas é isto que é necessário. E porquê? Depois explicam o porquê da destruição do materialismo ser uma chaga da sociedade e porque é que, destruindo este conceito de materialismo, o espírito pode contribuir para o progresso. Faz com que os homens compreendam onde se encontram os verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem compreende melhor que poderá assegurar o futuro através do presente. Ao abolir os preconceitos de seitas, de castas e de cor, ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Então, o grande papel do espiritismo, no que toca ao progresso, é trazer-nos esta consequência, este ensinamento e este conhecimento de que existe mais para além disto. E tendo o homem conhecimento dessa existência de um mundo para além deste que é físico e palpável, vai conseguir agir de outra forma. Pelo menos vai conseguir abrir a sua mente e as suas ideias para um futuro diferente. Não é? E se nós pensarmos, mesmo que agora voltemos à parte material e comecemos a imaginar a nossa vida só no que diz respeito ao material, se soubermos que temos a possibilidade de ter um futuro diferente, que está ali à nossa frente e que é palpável, nós vamos fazer alguma coisa por ele, não é? Temos uma motivação para fazer alguma coisa por ele. O problema é quando nós não temos motivação nenhuma. Então reparem na motivação que é uma doutrina que consegue chegar às pessoas e dizer-lhe que esta vida não é o fim. Não é? E consegue comprovar isto, não é só dizer. Deixo sempre esta ideia. Portanto, vocês depois leem, obviamente, estudam a história do espiritismo e conseguem perceber que não é algo que é só dito, é algo que é dito, vivenciado e comprovado. E, portanto, dá esta motivação e esta esperança necessária para que as pessoas consigam alterar o seu projeto de vida atual, tendo em conta o futuro que pretendem alcançar. Há uma passagem de Jesus em que ele nos fala do Consolador prometido. Diz-nos, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que conclusões é que nós retiramos desta passagem de Jesus? Primeiro, ele fala-nos do Espírito da verdade, que o mundo não vê e não conhece, mas que viria então para estar connosco eternamente. Não é? Portanto, não era vir e deixar-nos, ou vir deixar alguma coisa e ir embora. Portanto, era algo que ficaria connosco eternamente. E reparem que, já nesta altura, Jesus conseguia prever que nós nos íamos desviar do caminho da mensagem que ele enviou. Não é? Portanto, ele sabia que mais tarde iria ser necessário enviar algo que pudesse recolocar as pessoas no caminho certo, não é? No caminho dos ensinamentos que ele deixou. Se viria para ensinar todas as coisas é porque Jesus não pôde ensinar tudo, por faltarem aos homens os pré-requisitos para o entendimento mais profundo da realidade. Eu penso que isto é algo que é simples de nós compreendermos, que realmente na altura seria difícil, se calhar, abordar a doutrina da forma que nós a abordamos hoje, porque temos outro conhecimento, até um conhecimento científico,
mais alargado e que nos permite olhar para este tipo de revelações de uma outra forma. Se o Consolador viria para estar eternamente conosco, ele não poderia apresentar-se como um ser encarnado, porque o corpo físico é perecível. Deduz-se, portanto, que o Espírito da Verdade precisaria de uma outra forma para estar conosco, sem ser pela encarnação de um corpo material. Isto também me parece natural. Portanto, se é algo que vem para ficar connosco eternamente, não estaremos à espera de uma pessoa, mas sim de algo que nos trouxesse respostas efetivas e que permanecesse connosco para sempre. Não que Jesus não tenha permanecido, porque realmente ele veio e os seus ensinamentos ainda prevalecem. Não foram, foi bem, escrutinados, não é? E ainda estamos com alguma dificuldade. Ainda hoje nós temos alguma dificuldade em analisar algumas parábolas de Jesus da forma como foram ditas. Os Espíritos do Senhor, isto está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, desculpem, diz-nos: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Esta mensagem é-nos trazida pelo Espírito da Verdade, como vos disse no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, o Consolador prometido não vem na forma de uma pessoa, mas na forma de uma filosofia, uma doutrina que permite esclarecer as nossas questões e permite que consigamos nós próprios estudar, raciocinar e analisar tudo aquilo que nos rodeia de uma forma diferente, com vista a uma conclusão que, mais uma vez vos digo, é nossa, não é? É íntima de cada um de nós. Então perguntam-me vocês, como ser e reconhecer um verdadeiro espírita? Não é? Nós às vezes temos dúvidas sobre isto, não é? Porque há várias concepções sobre o que é ser espírita, cada um tem a sua... aliás, já vos disse, se formos perguntar a cada um de nós o que é para cada um de nós ser espírita, cada um terá a sua resposta. E, portanto, é isto que eu aqui vou colocar. Vocês podem juntar uma série de outras considerações. Certamente que conseguem tornar ainda mais rico este leque de opções que eu aqui vos trouxe. Em primeiro lugar, dizer-vos que ser espírita é ser cristão. Espírita sem amor ou ideal é espírita sem alma. O propósito último da doutrina espírita é religar a criatura ao Criador, pelo que o modo supremo de conduta ética e espiritualidade lecionado por Jesus é indispensável. Nós às vezes achamos que por não sermos religiosos, ou quem não se considera de alguma forma religioso, acha que não tem qualquer ligação com Deus, mas tem. A ligação está lá. Nós podemos não estar no momento de acreditar nela, podemos não a perceber, não a querer estudar, nem fundamentar, nem nada, não é? Queremos só viver a nossa vida, mas esta ligação está lá. E para existir este código, que é sintetizado na palavra amor, não é sequer preciso qualquer religião. Não é? Para nós espíritas, efetivamente, ser espírita é ser cristão é refletir em nós e na nossa conduta os ensinamentos de Jesus. Não é? Portanto, nós acreditamos nisto. Mas o grande ensinamento de Jesus, que é o amor, pode ser seguido por todos. Faço-me entender. Um outro preceito para ser espírita é ser racional. Eu ponho aqui este bonequinho, que é ali o cérebro contra o coração, porque nós temos sempre a ideia errada que para ser racional não podemos ligar às nossas emoções. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro, dizer-vos que ser racional porquê? Porque não temos de aceitar nenhuma tese que não seja diretamente comprovada por raciocínios lógicos e práticos. O que fira ao bom senso nunca poderá ser considerado genuinamente espírita. Certo? Em última análise, ser racional significa usar todas as ferramentas possíveis para chegar à verdade. É só isto. Portanto,
sempre que estiverem dentro de uma casa espírita e que forem construindo o vosso caminho dentro da doutrina, façam uso de todas as ferramentas possíveis para chegar à verdade. É só isto. Quando vos digo que as emoções não atrapalham a possibilidade de ser racional, é porque, ao contrário do senso comum, as emoções não vêm do nosso coração, não é? As emoções também são fabricadas no nosso cérebro. E se nós formos inteligentes, as emoções são uma fonte de informação. Portanto, nós podemos jogar com essa informação da melhor forma para tomar decisões conscientes e corretas. Okay? Portanto, devemos sempre ter também, devemos estar conscientes também das nossas emoções, porque elas também são importantes. Mais um preceito de ser espírita. Ser espírita é ser informado. O dever do espírita... é dever do espírita procurar continuamente atualizar os seus conhecimentos. O espiritismo tem como princípio lógico basilar a renovação constante, acompanhando os avanços da humanidade. Devo dizer-vos que, quando nós dizemos aqui que é necessário ser informado, também não é dizer que o ser informado é só ler literatura espírita. A pessoa tem que ter uma base de comparação. Portanto, eu se quero pegar naquilo que me diz a doutrina espírita e analisá-la, eu tenho que estar a par de uma série de outros preceitos para poder analisar, comparar e tirar conclusões. Certo? Portanto, é estar informado na totalidade também. E depois a bela frase que já todos conhecem: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Portanto, os dois alicerces do espiritismo. Depois de ser informado, consequentemente a ser informado, ser espírita é ser progressista. Como consequência de ser informado, não pode existir, em tese, espíritas conservadores, já que o espiritismo é um sistema de renovação contínua, incorporando as contribuições de todos os campos do saber e do agir. Quando eu vos digo aqui, não podem existir espíritas conservadores, são pessoas que, ligadas ao espiritismo ou a qualquer outra religião, não é? Que estão fechadas naquele ideal e que não deixam expandir aquilo que é necessário também expandir e reformular. Porque se Jesus, naquele tempo, falou por parábolas e agora trouxe-nos o Consolador prometido, reformulado, de uma outra forma para nos abrir horizontes, é necessário que nós saibamos, através da lógica e da racionalidade, estar abertos também a uma renovação. Okay? Dou-vos um exemplo muito próximo de nós na religião católica. O Papa Francisco tem uma mente completamente diferente. Não é? Ele permite que exista, de alguma forma, esta renovação. Portanto, saiu daquela parte que nós estávamos habituados dos papas muito conservadores, não é? Que não se deixam de mover por qualquer outro tipo de ideia, nem sequer a ouvir. Portanto, não estão sequer abertos a ouvir. Ninguém consegue progredir, e portanto temos que ser progressistas, ninguém consegue progredir sem a inevitável mudança de atitude. É preciso sair da ilusória zona de conforto. Isto, nós às vezes gostamos de estar naquela zona em que, pronto, estavam aqui, o que eu sei é suficiente para eu me orientar para o resto da minha vida, não quero saber mais, não é? Fico por aqui. E a verdade é que isso é uma zona de conforto, mas mantendo-nos na nossa zona de conforto não vamos conseguir nunca progredir como é suposto. Mas ser espírita é ser pacificador. O espírita, apesar de ser progressista, não é um ser em protesto. Jamais usa o ataque como meio de defesa, nem a violência como instrumento de transformação e melhoria. Aliás, se nós olharmos bem para isto, pensarmos no ataque ou na violência como um meio de transformação e melhoria, dava logo conta de todos os preceitos anteriores que eu tenho vindo a falar. Portanto, não pode de todo ser por aí. Muito pelo contrário, as ideias do espiritismo são revolucionárias e trazem elucidações importantes aos conflitos, e agora reparem, dando espaço à discórdia e à evolução, sem perturbação nem constrangimentos. Nunca ninguém disse que os espíritas não discordam. Não é? Tem que existir esta discórdia, porque se não existir esta discórdia, se nós não debatermos os assuntos, não chegamos a um consenso.
e, portanto, não se dá a subidinha da escada. Mas este tipo de discórdia e este tipo de progresso evolutivo é sempre feito de uma forma pacífica. Portanto, ser espírita é também ser pacificador. Voltamos também a um outro preceito, que é ser espírita é ser feliz. Eu há pouco disse-vos que é difícil nós conseguirmos atingir a felicidade completa e suprema no atual estado em que nos encontramos. Mas é possível atingirmos alguns graus de felicidade. E ser espírita é também isto, é nós conseguirmos encontrar essa felicidade. A felicidade é o resultado direto e imediato do alinhamento com as grandes leis de harmonia e paz do cosmos. Ser feliz é uma busca constante do espírita consciente, certo de que a felicidade traduz um estado de saúde integral que responde aos anseios do ser humano, psicologicamente maduro e completo. Portanto, nós vamos sempre ter problemas, vamos sempre ter conflitos, dificuldades e sofrimentos, mas um espírita, olhando para todo o conhecimento que lhe é transmitido, consegue encontrar estes momentos de felicidade. Porquê? Porque ser feliz é um direito e é um dever. Portanto, podemos vê-lo das duas formas. Aliás, nós temos de certeza que todos nós conhecemos alguém que, não tendo nada daquilo que é suposto para ser feliz, consegue ser feliz. Porque ele é que tem os preceitos certos da felicidade, não é? Nós não. Ser espírita é também ser realizador. Aqui o exemplo que vos trago do realizador vocês não conseguem ver ali, mas a diferença é, temos um primeiro caso que está a segurar uma esfera que diz problema, e temos um outro que agarrou na esfera, pôs-se em cima dela e diz que aquilo é uma oportunidade para correr mais depressa. Então é a forma como nós olhamos para as dificuldades. O espírita deve ter uma consciência natural e constante das oportunidades de agir, não perdendo tempo com especulações vazias. A realização deve ser o seu objetivo constante, com pleno aproveitamento dos ensejos de fazer e de se transformar que a existência, ali não é que proporciona, é lhe proporciona. Não é? Portanto, nós devemos ter sempre em conta os objetivos a que nos propomos, que as dificuldades vão aparecer, mas que nós podemos olhar para essas dificuldades de uma forma diferente e, quem sabe, transformar um problema numa oportunidade. Quanto mais não seja uma oportunidade para aprender e para agir diferente da próxima vez. Okay? Eu li uma frase que eu acho que se encaixa perfeitamente aqui, que é: enquanto uns choram, outros fabricam lenços de papel. Não acham? É isto. Pronto, está certo. Então não basta, esta é outra frase que nós ouvimos aqui muitas vezes, não basta praticar o mal, não praticar o mal, é preciso fazer o bem no limite das suas forças, porque nós seremos também responsabilizados por todo o mal que advém do bem que nós podíamos ter feito e que não fizemos. Portanto, é uma grande responsabilidade. Mais um preceito, estou quase no fim, prometo-vos. Ser espírita é ser ecuménico. Para quem não sabe, ecuménico é aquela tendência que nós temos de achar que nós somos melhores que os outros, que a nossa religião é superior à dos outros. O sectarismo, que se faz ver-se melhor que os outros, e o anseio de proselitismo, ou seja, a tendência a converter as outras pessoas àquilo que nós acreditamos, são completamente avessos à natureza das ideias espíritas. Nem o espiritismo se considera a única via de salvação, nem tem como preocupação converter pessoas ao seu círculo de ideias. Então, qual é o propósito do espiritismo? É expandir o máximo possível as suas ideias, a fim de que sejam incorporadas no dia-a-dia dos indivíduos, tornando-os melhores. Lembra-se, eu há pouco vos dizer que eu não ligo nenhuma à parte das manifestações, não é? A parte mais física e palpável. Porque eu acho que, para mim, este propósito do espiritismo não é o ser ecuménico, é o propósito de tornar as pessoas melhores. É o que faz todo o sentido, e é isto que muitas vezes distingue. Aliás, não quer dizer que não existam outras religiões, e existem muitas religiões cuja base é tornar as pessoas melhores. Aliás, quando nós percebemos que a palavra religião quer dizer religar a Deus,
se nós nos estamos a religar a Deus, temos obrigatoriamente que nos melhorar enquanto pessoas. Portanto, uma religião que diz que é religião, mas que não torna as pessoas melhores, não está a cumprir o seu principal objetivo. Não é? Portanto, há outras religiões que cumprem esse objetivo. Depois, obviamente, que difere a forma como as pessoas a procuram, a veem e estabelecem contacto com ela. Portanto, para mim, o Espiritismo dá-me aquilo que eu preciso a nível de respostas concretas e válidas, não é? Que me permitem olhar para a vida de uma forma diferente e permitem também o progresso individual. Estou a chegar ao fim e deixo-vos, antes de mais, uma mensagem que está no livro Religião dos Espíritos, portanto é uma mensagem de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, em que ele nos diz: espírita deve ser o teu caráter, ainda que te sintas em reajuste após a queda. Espírita deve ser a tua conduta, mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda que respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro objetivo da tua instituição, ainda que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Então é isto, num fim último, que nós devemos deixar, é que a doutrina espírita não é simplesmente um conjunto de ensinamentos que são passados numa casa espírita e que se pretende que aqueles que aqui vêm os absorvam e os divulguem. Não quer dizer com isso que não devam divulgar, se acharem e considerarem pertinente. A questão é mais do que isso. Não é? A doutrina espírita é realmente uma vivência, portanto nós temos que saber viver o espiritismo, pô-lo em prática connosco e com aqueles que nos rodeiam. E vivemo-lo se ele nos fizer sentido. Porque volto a dizer-vos que há um momento para tudo na nossa vida e nem sempre faz sentido aceitar esta ou aquela doutrina de alguma forma. Cada um tem o seu momento e se calhar há muitas pessoas aqui que agora estão a pensar que sim, realmente eu podia ter vindo numa altura diferente, fui convidado, até cheguei a vir, mas depois não quis. Até porque há muitas pessoas que têm medo da responsabilidade que é a presença na casa espírita e o conhecimento da doutrina espírita. E, portanto, dizem, olha, assim, foi bom, gostei, aquilo é engraçado, o passo até me fez bem, mas agora, se calhar, é melhor não. E depois, mais tarde, acabam por voltar por outros motivos. Por norma, relacionados com o sofrimento, em que as pessoas percebem que, efetivamente, podiam já ter feito alguma coisa, podiam não estar a passar por aquela situação, mas, no fim último, voltam. Não seja nesta reencarnação, será numa outra. E eu acho que é muito importante nós deixarmos a mensagem que todo aquele que passa, às vezes nós sentimos-nos frustrados porque trazemos aqui um amigo, um familiar, que nós achamos que está mesmo a precisar. Não é? Ele precisava mesmo de ouvir isto e de perceber o que é que se passa na vida dele, porque é que ele está com aqueles problemas. É mesmo ali que está a resposta. Nós percebemos tudo. Não é? Para nós é claro. E depois nós trazemos a pessoa, explicamos, ela vem, ouve e depois a pessoa não volta. Não é? E nós ficamos com aquela sensação de frustração, não é? Porque nós queremos bem àquela pessoa e, portanto, ela devia voltar, não é? E não volta. Mas eu acho que a semente fica sempre lá. E é isto que nós não nos devemos esquecer. Primeiro, que cada um tem o seu tempo, o seu momento certo para vir, e depois que a semente acaba por ficar sempre, de qualquer forma. Jesus disse, meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então, ainda que possamos sair daqui com a dúvida se somos espíritas, se não somos espíritas, reparem que eu, na verdade, para vos dar a minha opinião sincera, eu acho que nenhum de nós é espírita, porque nenhum de nós consegue vivenciar aquilo que aqui passamos. Portanto, nós podemos ser aspirantes a espíritas. Olha o bom nome! Gostaram? Agora vão dizer, eu sou uma aspirante a espírita. Parece-me bem, está perfeito, não é?
Mas independentemente disso, de quererem seguir esta religião, de quererem seguir outra, os ensinamentos de Jesus estão lá e não foram colocados para uma religião específica, não é? Ele disse que os discípulos iam ser reconhecidos por se amarem, não foi por outra coisa qualquer, não é? Não foi por seguirem esta ou aquela religião, por saberem mais ou menos, por serem mais desenvolvidos intelectualmente ou moralmente ou o que quer que seja, foi sim por se amarem. Portanto, a mensagem última que vos deixo é a do amor, porque é essa a religião, no fundo, que deve ser seguida sempre, não é? A religião do amor. Para terminar, e porque eu certamente não vos passei tudo aquilo que gostaria, mas trouxe-vos um resumo do que é ser espírita, não por palavras minhas, mas certamente que bem mais completas.